muito bem-vindo então ao meu canal. Hoje é o nosso segundo encontro do nosso projeto SEAD de como entender a Bíblia e já estamos então no nosso segundo capítulo, que então é como podemos saber o significado da Bíblia. Bem, antes então já iniciando, introduzindo aqui já neste capítulo, os autores então vão falar que ao ler a Bíblia é preciso ter bastante cuidado ao interpretá-la, que nós não podemos interpretar a Bíblia segundo as nossas próprias vontades, segundo aquilo que eu acho da Bíblia, mas sim segundo o que a Bíblia, na verdade, ela está falando. E aqui é muito importante analisarmos o contexto em que aquela passagem Deus está falando ou que uma pessoa está realizando ali, né, um personagem bíblico está realizando uma atividade. Então é muito importante analisarmos o contexto histórico e também não analisarmos conforme o nosso próprio interesse, segundo as nossas próprias vontades, mas sim conforme o que a Bíblia tinha para aquelas pessoas e como então os leitores, nós podemos retirar ali uma lição ou algo de bom sobre aquela pessoa. E também o que acontece é o seguinte, na Bíblia diz que a palavra de Deus ela é muito penetrante. É uma espada de dois gumes. Existe aí esse versículo, eu vou estar colocando aqui para vocês darem uma lida. E o que acontece é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é apta para instruir, para ensinar, para corrigir. É isso que ela fala então para nós. Então, nós podemos crer também que, embora muitas passagens tenham sido escritas há muitos anos atrás, com pessoas diferentes das nossas personalidades, quando a gente for ler, ou que cometeram muitos erros ou muitos acertos, que eram boas ou más, com certeza, dessas passagens, desses acontecimentos, nós podemos então retirar coisas que nós podemos prosseguir, imitar o exemplo, como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E também existem personagens da Bíblia que nós não podemos imitar. Nós podemos, então, ver aquele tipo de comportamento, aquele mau comportamento e afastar. Ou existe aquele ditado, né? O sábio, ele aprende, então, com os erros do outro. O que acontece, então, nós estamos aí já no segundo capítulo, que é como podemos saber o significado da Bíblia. E o significado da Bíblia, então, é a revelação do próprio Deus. Então, em cada página da Bíblia, em cada capítulo, em cada livro, com certeza você vai encontrar a revelação do caráter, da forma, das características de Deus, daquilo que Deus... E aqui nós temos duas questões ao lermos, então, uma passagem bíblica, que então é: o que a Bíblia revela por intermédio do autor e servos de Deus, as primeiras pessoas que ouviram ou leram a mensagem que estou estudando? Então, um exemplo. Eu estou aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, dos versos 26 ao 40. Aqui vai falar, o apóstolo Paulo vai estar abordando, então, para aqueles irmãos, para os coríntios, então, sobre a ordem no culto. E o que acontece é o seguinte, que as pessoas lá na igreja de Coríntios estavam se dividindo. Então, uns falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e estavam promovendo uma dissensão ali dentro da igreja por conta do partidarismo. E o apóstolo Paulo também escreve uma carta pedindo para que não fosse daquela forma, porque todos, né, um regou, o outro plantou, mas todos são de Cristo, é fruto então de uma obra missionária. E o que o apóstolo Paulo, neste capítulo, né, dentro desses versos, ele vai falar, é sobre a ordem no culto, então, que alguns irmãos estavam indo porque estavam com fome, outros porque uns estavam, né, adiantando a ceia do Senhor, um comendo antes, outro comendo depois. Ele fala que é para um aguardar ao outro, e ele vai falar que Deus é um Deus de decência, um Deus de organização, e não um Deus, né, de bagunça, um Deus de confusão. E aí, pra frente, ele também vai falar o seguinte, ó, tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Então, aqui a gente tem essa passagem do apóstolo Paulo falando, então, para aqueles irmãos, né, que estavam, então, tendo muitos problemas na igreja. Então, eles mesmos não estavam, então, se entendendo junto ali naquela comunidade. E o apóstolo Paulo, como ele, então, os coríntios eram fruto de uma obra missionária, então, ele escreve de uma forma paterna, muitas vezes também de uma forma de correção, de disciplina para aqueles irmãos. Então, nesse texto, nós podemos observar que aquela igreja estava dividida, né?
o slogan deles, então, né, como eu li aqui no artigo do pastor Augusto Nicodemos, então eu sou de, então eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, além de outros mais. Então essa divisão que estava tendo entre eles acabou acarretando também para outros problemas. E aí então nós compreendemos então que o apóstolo Paulo escreveu que essas pessoas lá em Coríntios estavam tendo problemas então uns com os outros e também com o partidarismo. E aí nós podemos então pegar todos esses ensinamentos, né, de como não proceder como igreja, ou estando na igreja, até mesmo, né, em repartições que não seja também a igreja. E aí o segundo ponto, então, é como devemos entender e aplicar determinado texto, caso ele deva ser aplicado para as pessoas hoje. Então, acredito que seja isso mesmo, né, de nós entendermos o que aconteceu e não aplicarmos as coisas ruins, ou não seguirmos, né, as coisas ruins, mas sim aplicarmos ou retermos as coisas que foram boas, que Deus revelou que foram boas, e também que as próprias pessoas que foram usadas por Deus vão deixar isso muito claro. O apóstolo Paulo aqui mesmo nessas cartas, né, nessas epístolas que ele encaminhou então para as igrejas que ele plantou, ele vai discipliná-los, muitas vezes vai reprová-los. Chega um momento que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu não posso mais tratar vocês, então, como amadurecidos na fé. Eu vou ter que dar leite de novo para vocês, porque o comportamento de vocês está sendo de uma criança, de um menino na fé. Eu queria dar uma comida sólida para vocês, mas outra vez eu vou ter que falar como se vocês fossem pequenos, ou seja, imaturos, não conseguem entender, então, as Sagradas Escrituras. Então, aqui nós podemos entender também a forma como que nós devemos lidar com o manejo da Bíblia e também a melhor forma, então, de melhorarmos cada vez mais sendo cristãos. E ao lendo, então, esse capítulo, eu vi que um benefício, então, de você estudar a sua Bíblia também é que, inclusive, na própria Bíblia vai dizer que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, ao estudar a Bíblia, você vai percebendo muitas coisas que, se no seu meio estiverem incorretas, então você pode, no momento que você ler a Bíblia e ver que algo está incorreto, com certeza isso vai ficar reverberando e você vai remoendo até que aquilo seja mudado. Então, seja em você ou seja nos locais em que você frequenta. E aqui vai dizer o seguinte, olha, normas que diminuam as oportunidades de crescimento espiritual e serviço devem ser automaticamente consideradas suspeitas, uma vez que contradizem os padrões elevados que promovem a vida plena que Jesus disse ter vindo trazer. Então aí nós voltamos lá naquele versículo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí também aquele outro versículo, né? O meu jugo é suave, né? Então Jesus convida as pessoas com os problemas, né? As rotinas, o mal da vida, né? Entregar tudo isso ao próprio Jesus, que aí ele mesmo vai entregar o jugo dele para que nós possamos carregar. Então ele vai dizer que o jugo dele é suave, não é pesado ou não é constrangedor. E aí seguindo, o evangelho da nova vida em Cristo é o vinho novo, que não deve ser derramado. Então não ser derramado aonde? Em coisas passadas, em coisas velhas. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer pra gente que, esquecendo das coisas que para trás ficaram, olhar firmemente para diante. Não é para coisas que já passaram, que acabam afetando, de qualquer forma acaba afetando o futuro, mas não ficar remoendo aquelas coisas que tanto fizeram nos sofrer, ou coisas que hoje nós não gostamos nem de lembrar. Então, não derrame o vinho novo, que é essas boas novas do Evangelho, em lembranças ruins, em coisas passadas. Então, a Bíblia também nos ensina isso, né? Inclusive, o primeiro milagre de Jesus foi, né, transformando uma água em vinho num casamento. Então, se você ainda não leu, é muito bacana essa passagem. E aí, mais pra frente, os autores dizem o seguinte: Cristo não só ensinou o que são a verdadeira liderança e autoridade, como ele mesmo as demonstrou em sua vida, assumindo persistentemente o papel de servo entre os seus discípulos, ao final entregando sua vida em resgate para todos. Então, nessas passagens em que você verá Jesus ensinando as parábolas,
Então, de uma forma muito pedagógica, né? Porque se fosse outra pessoa, como ele sabia muito, eu acho isso muito bacana. Porque quando a pessoa ela sabe de verdade sobre algum tipo de assunto, se ela for humilde, ela não quer tornar aquele assunto muito difícil, usando palavras difíceis, mas Jesus aqui, então, ele utiliza parábolas, né, para dizer aquilo que talvez aos nossos ouvidos nós não iríamos compreender, seria algo indizível, né? Então, por exemplo, a parábolas dos talentos, né, que os servos foram lá, deixou no banco, deixou com o banqueiro, o outro enterrou. Então, tudo isso faz parte de uma forma até mesmo pedagógica de ensinar aquilo que muitas vezes seria algo que não seria tão fácil ensinar, né? Principalmente para aquelas pessoas que Jesus nasceu por perto, né? Que não eram pessoas muitas vezes letradas, né? Não estudaram, não sabia ler, não sabia escrever. Então essa realmente era uma forma humilde de ensinar também, né? Ai, olha como que eu sou, que eu falo palavras difíceis, eu ensino uma coisa que ninguém nunca ensinou. Mas ele ensinou na língua daquelas pessoas, né? Na forma da compreensão daquelas outras pessoas. E aí Jesus também nos ensina sobre a humildade de quando, né, já estava quase chegando na hora então da sua crucificação, ele então lava os pés dos seus discípulos. E isso tem um grande significado, principalmente na cultura judaica. Então, lavar os pés dos outros tem um grande significado. E aí, adiante, o literalismo seletivo da interpretação da Bíblia pode ser e tem sido usado para fazer com que a Bíblia apoie causas que estão longe dos padrões e ideias mais elevados ensinados por Cristo. Então, é aquilo de pegar somente as coisas que eu gosto ou ir contra ao que Deus gosta. A boa interpretação da Bíblia exige que entendamos a diferença entre os padrões mais elevados e as regras estabelecidas para os que viviam situações específicas. Precisamos nos esforçar para perceber como os primeiros ouvintes e leitores das Sagradas Escrituras entendiam a mensagem bíblica à luz de suas particularidades históricas e culturais. Precisamos levar em consideração o contexto literário e histórico de cada passagem bíblica e buscar a orientação do Espírito para compreender o que as Escrituras nos dizem. E aí, então, é no sentido literário, histórico e também cultural. E aí, um ponto muito importante também que eles vão citar é sobre as traduções da Bíblia, que ao estudar a Bíblia é importante nós atentarmos para isso, porque aí eles vão tocar num ponto que eu achava que nesse meio, então, de traduções da Bíblia não tinha, mas que é preciso, então, tomar um pouco de cuidado, embora ainda seja, né, a tradução, então, deste livro sagrado, que é os tradutores, né? Então, aqui eles vão dizer sobre olhar cautelosamente sobre as traduções da Bíblia, porque pode ter tradutores que traduzem conforme a sua própria visão da Bíblia, né? Ou existem partes específicas da Bíblia, como por exemplo o Apocalipse, ou outros livros um pouco mais específicos e que deve tomar cuidado ao lê-lo para não interpretar de uma outra forma. Em traduções, né, conforme os ideais ou o que o tradutor acredita que seja. Por isso que é muito importante você conhecer o catecismo e também a doutrina da sua igreja, né? Se você participa de uma. Mas se você não participa de uma, é muito interessante você dar uma olhada quando você for pesquisar, quando você for começar então a estudar a Bíblia. Por exemplo, eu tenho essa aqui em casa, é do meu marido, é o Catecismo de Westminster. Ela tem o catecismo e ainda ela é comentada. Então é muito... Agora eu estou um pouco mais antenada quanto a isso, mas então você conhecer direitinho é muito interessante, que aí você vai verificar os tradutores, isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho algumas bíblias aqui, eu tenho essa, tenho outras também, poderia ter trago, mas acabei não trazendo. Então eu tenho essa, que inclusive é da Missão Amor, em que o meu sogro, ele era evangelista, que vê essa Bíblia Sagrada, traduzindo em português por João Ferreira de Almeida.
quarta edição de 2009. Então, João Ferreira de Almeida, inclusive, muitas das Bíblias, eu cresci lendo Bíblias da João Ferreira. Tenho essa aqui da NVI. Aqui diz, então, NVI, Nova Versão Internacional, são marcas registradas por Bíblia Inc. nos Estados Unidos e no Brasil. Então, não tem o tradutor específico aqui. Existiu, então, as pessoas, né, da direção para traduzir a Bíblia, mas não tinha específico, então, aqui o tradutor. Mas provavelmente, como aqui disse, então, é dos Estados Unidos e do Brasil. Acredito eu peguei uma Bíblia em inglês em toda a minha vida, e eu gostei daquela experiência, porque tinham palavras diferentes, mas, então, essa é igual, então, pelo que consta dos Estados Unidos, ou do Novo Acordo. Pois bem, comenta aqui embaixo pra mim se você sabe. Então, eu tenho essa aqui também. Deixa eu tirar esses papéis. Tenho essa Bíblia Sagrada. Nossa, que nostalgia. Lembro da minha infância. Daqui é do meu esposo. Não, daqui é do meu sobrinho. Ronald. Essa daqui também é da Almeida, revista e atualizada. Que é revista e atualizada. Tenho essa, a qual estou lendo toda. Letra gigante, ok. Deixa eu só dar uma olhada. Missão da Sociedade Pública do Brasil. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista atualizada no Brasil. Segunda edição, João Ferreira de Almeida também. Existe também, tenho aqui uma outra, da Genebra, que eu mostrei no vídeo anterior. E também, não é uma Bíblia, mas é um livro de estudo sobre a Torá, que também é da Thomas Nelson. Estou gostando bastante, ainda não terminei, né? Eu comecei efetivamente, assim, de ler com afinco. Mas, inclusive, eu até dei uma consultada aqui para poder estar falando aqui para vocês. Então, sobre essa questão de tradução, é muito importante, então, também ser levado em consideração. Inclusive, tem outras traduções, como, por exemplo, a King James. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, né? Do nosso encontro. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida também. Se você gostou, comente aí. E aí a gente se encontra então no nosso próximo encontro, que aí nós vamos conversar então sobre o terceiro capítulo.